Fala galera, mais um canal do Gabriel aqui no Lopes aqui com mais um episódio. Só eu tirei agora do forno para a gente fazer nossa calça, né? Nossa calça e a nossa bota. Nós ficamos full iron. Full iron a gente ficou, pessoal. A gente ficou full iron. Ai, a gente ficou full iron agora, tá bom? Agora tem que pegar essas nossas coisas. Aqui. Deixa eu ver se eu tenho picareta aqui ainda. Tá quase acabando essa picareta aqui de pedra. Ixi, se eu passar por aqui. Ó, você é esperto agora. Ah, não, mano. Tem mais. Vai cair aqui, tio. Vou passar aqui ainda, mano. Ih. Tem que estar aqui, mano. E agora, passei. Isso aqui cobriu, mano. Nossa senhora. Vai. Putz. Agora. Foi. Passei. Só eu baixei mais um mod. Tá bom? Baixei um mod aqui novo, pessoal. Se vocês gostam da minha série, se inscreva lá no meu canal, tá bom? Tá aberto pra todo mundo. Tá bom? Tá aberto pra... Ixi. Tem que fechar ali. Fechar de cascalho. Ixi, ali. Aí fechei. Ainda agora tá fechando, né? Quando a minha mãe for comprar remédio, tô gravando vídeo pra vocês, tá bom? Mano, de 5 está aqui, eu tenho que dar spawn point. Dar spawn point aqui. Dar spawn aqui. Beleza. Dar spawn aqui. Agora ele tem que passar aqui. Mano, tem água ali. Agora a gente coloca. Ih, aqui. Ixi. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Putz, devia ter coisa aqui. Se não tá pra cá, acho que tá pra cima, né? Está pra cima, né? Daqui. Pelo que eu não achei. Fica vendo pra cá. Aqui. Nosso destino é achar diamante. Ah, ainda não é, mano. Ainda não é. Dá pra gente fazer uma picareta de ferro se a gente achar algum minério. Ixi, eu não tenho nenhum minério ainda. Só achei ferro e carvão já. Aí, ó, não falei? Ixi, escolher aqui, adicionar. Você vê aqui, pessoal, escuridão, né? Escuro. Você vê escuro aqui? Só pra gente lembrar, né? Aí, beleza, foi. Tá aqui. Achamos em spawn aqui.
Ah, foi o que eu peguei aqui. Eita, nós. A minha tá bugado. A gente tem que levar lá no escuro. Cadê? Aqui. Beleza. Ixi, a gente vai cair aqui. Eu precisava de um mapa, né? Pra saber as coordenadas. Só que aqui não tem. Aqui não tem diamante, né? Não tem diamante. Recebi onde que tem diamante. Diamante. Ixi. Aqui tem areia. Talvez da água, né? Não, mano, a gente não achou ainda. A gente não tá achando diamante. Pra cá já fui? Já, né? Já fui pra cá. A gente tem que ir lá no escuro de novo, porque lá é o meio, né? Já fui pra todos os lugares que tinha aqui na caverna. Eu vou ir naquele lugar aqui, lá, né? Você vê se tem outro lugar. Ixi, tem um andar ali. Só vou colocar no... Não, mentira, não vou não. Tem aqui esses blocos. Vou colocar, né? Ixi. Ai, que preciso de uma picareta. Não, não. Ah, mano, morri. Já ter dado spawn point. Vem aqui. Aqui. Vem. Ixi, sai daqui. Vem aqui. Não, vem aqui. Sobrevivência. Tem que dar spawn point. Eu já vi aqui. Nossa, né? Aqui deve ter diamante. Aqui não tem diamante nessa caverna, gente. Aqui não tem. Queria saber qual coordenada que a gente tá. A gente tá na camada 60, pessoal. Ainda, né? A gente tem que ir lá. Vai, vamos. Demorar um pouquinho. Até chegar lá. Deixa eu ver aqui um negócio, pessoal. Você tem que... Ixi. Se eu cair um negócio aqui... Nossa, eu já vim aqui. Chinelo diamante. Então a gente tá na camada 50. A gente tá na camada 50, né? Camada 50. Minha mãe falou que ela ia na farmácia. Ih, acabou minha picareta. Tem coisa essa picareta aqui. Depois tem que fazer uma picareta de ferro. Tá na camada 31.
dar spawn point bem aqui. Depois se tiver lava lá embaixo, eu já dou isso. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo e fui, falou!